Alô você, ser humano com telecéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor. Após meses e meses, na verdade 3 meses em específico, estamos alimentando mais uma vez esse canal maldito, que é muito legal, é muito maneiro, mas não paga o aluguel. Hoje nós vamos falar, na verdade sou eu, né? Por que eu falo no plural? Hoje eu vou falar basicamente sobre aquele desenho que você assiste, que não foi feito para criança, que é o Hora de Aventura. Eu canto a música? A aventura vai começar, vamos todos. Essa letra mais pífia você consegue decorar a letra. Como é que é? Cantando errado. A aventura vai começar, vamos todos... Todos juntos. Todos juntos, porra, caralho. Vamos, o quê? Eu tenho um problema muito sério de decorar as coisas, tá bom? Me desculpa. Eu canto errado todas as vezes. Meu pai falava a mesma coisa comigo. Meu pai falava assim: meu filho, como é que você consegue escrever casa com Z? Tá escrito no quadro com S. O que você tem na cabeça, garoto? Aí depois eu fui descobrir que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Esse desenho é produzido, foi criado pelo Pendleton Ward, que eu provavelmente falei o nome errado, mas foda-se, ele vai aparecer escrito pra vocês aí com uma fotinha linda, maravilhosa dele. E ele produziu esse desenho em 2009, na verdade ele produziu um pequeno curta que ele fez pra Nickelodeon na época, que fez um sucesso absurdo, ganhou vários fãs, etc. em 2009, e em 2010 se tornou a série que até hoje está passando, né? Então atualmente nós temos 6 temporadas que passam no Cartoon Network. Basicamente, se você mora numa caverna ou sei lá, nos últimos anos você morou na ilha de Java e não saiu de lá de jeito nenhum, esse desenho é basicamente sobre o Finn e o Jake, que são 2 amigos. Na verdade, dizem até que eles são meio irmãos, eu acho isso meio louco. E eles ficam fazendo, obviamente, como o desenho denota, aventuras por aí, andando, rodando, rolando, chafurdando na lama. Esse monte de coisa legal. A história basicamente se passa na terra de que é um mundo pós-apocalíptico, que provavelmente se tornou assim por conta de uma guerra nuclear que aconteceu na Terra Antiga, como eles falam, na Guerra dos Cogumelos. Basicamente o episódio que eu vou falar hoje é o 12º episódio da 6ª temporada, em que em incríveis 11 minutos eles discutem e aparentemente criticam a concepção de propriedade privada existente na modernidade. Ou não, ou só pode ser uma grande viagem da minha cabeça. O que acontece é o seguinte, o Jake, ele tem um filho que chama Kim Kil-won. O Kim, ele vai lá e compra a casa do pai dele, que é o Jake, e obriga eles a pagarem aluguel. Na verdade, ele compra a casa porque ele queria que o pai, de uma certa forma, se tornasse um pouco mais adulto, tivesse responsabilidade, começasse a trabalhar, porque ele acha que o pai sai em aventuras e isso é uma coisa muito infantil da parte dele. E aí, por conta dessa situação, a casa é dividida em diversos apartamentos diferentes, né? O Jake e o Finn acabam tendo que meio que morar na escada. Hey, Finn. I'm real sorry about this. E um cara pisa na cara do Finn e o Finn acaba entrando no banheiro pra limpar a cara, só que não é mais o banheiro, né, da casa dele. Agora é a casa de outra pessoa. Ele acaba invadindo esse banheiro, né, na concepção daquele morador ali, e esse cara liga pra polícia. E eles são presos. Man, can I tell you something? I don't even know what's going on here. Por que, afinal de contas, eles foram presos, assim? Porque isso é injusto, o cara pegou a casa dele, isso é um absurdo, etc e tudo mais. E aí o Jake, com suas incríveis sábias palavras, fala que a lei não é feita para pé-rapados como nós. Que, né, é uma verdade infindável, assim, é uma verdade mundial. A lei não é feita para pé-rapados como nós. Apesar de a lei dizer que todos somos iguais perante a lei, blá, 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 e aí o filho do Ike Batista atropela uma pessoa, ele não é preso, o maluco entra na manifestação com detergente e tá 1 ano preso. Então assim, né, somos todos iguais perante a lei. Eita. E aí quando o Jake ele faz isso, ele tenta explicar pro Finn por que as coisas são do jeito que são. Por que a lei não é feita pros pé-rapados e por que o filho dele conseguiu comprar a casa dele. E aí, basicamente ele explica que no tempo antigo, mais antigo do que o tempo antigo, era cada um por si. Ele discute exatamente o que o Thomas Hobbes fala, né? O lobo é o homem do homem. Ô, cara burro! Precisa de uma coisa maior, ele precisa liberar essa liberdade que ele tem para que uma coisa maior governe todos, para que não seja essa loucura, essa coisa anárquica e tudo mais. Aí ele cria-se o Estado, a concepção de Estado em Hobbes. É claro que tem várias concepções de Estado diferentes. E o Jake está explicando isso e ele fala que quem era mais forte conseguiu as terras
pegou as melhores terras para ele, pegou os campos verdes, e quem era mais fraco ficou com areia, ou ficou com os desertos. They got the green valleys and were like, the rest of you, y'all scrats get sand. And that's when they made the laws, you see. Once the strong guys got it how they liked it, they said, this is fair now, this is the law. Once they were winning, they changed the rules up. Whoa. Cara, e eu achei isso absurdo, porque eu comecei a ver isso, e eu olhei e falei assim, nossa, cara, eles explicaram em menos de 3 minutos, de uma forma altamente didática e boba, o processo da acumulação primitiva da Inglaterra, assim, sabe? Que o Marx descreve no Capital, no final do livro do Capital. Aí, Zaminiano, você tá falando de Marx. Que absurdo isso que você tá falando. Ah, foda-se, o cara não é meu, tá? Quer cachaça, cara? E basicamente o processo de acumulação primitiva que o Marx descreve, obviamente não é tão simples assim como o Jake escreve. Você começa a partir do século XV a pegar as pessoas e começa a expulsar elas da terra, porque o processo de servidão que existia antes não existe mais, né? Agora não existe mais o processo de servidão formal, né? Você tem os camponeses livres, você tem o redatário, você tem essas figuras que estão sempre ali rodando no entorno dessa economia, que ainda é feudal, que ainda tem seu rei, que ainda tem todo esse processo. E aí você começa a delimitar a quantidade de terra dessas pessoas. Então antes que você tinha mais de 25 hectares, agora você vai ter 4 hectares. Daqui a pouco você vai ter 1,5 hectares e daqui a pouco você vai ficar feliz da vida porque você tem um jardinzinho na sua janela e tá lá criando cheiro verde. Que alegria. Hã? Cheiro verde. Salsinha, Tá falando de cheiro verde. Eu sei que é cheiro verde, mas tá falando de cheiro verde mesmo ou tá falando de maconha? Cheiro verde mesmo. Ah, tá. Nossa, mas você... Geral, Gosta mais do que... essa galera que gosta mais do que lasanha. E aí, quando você tem a expulsão desses camponeses das terras, você tem como propósito, você tem a necessidade de que se expulse os camponeses da terra para que você tenha trabalhadores livres como pássaros nas grandes cidades. Que é mais ou menos o que o Jake acaba explicando ali naquele processo, né? Você pega as melhores terras, as piores terras ficam com essa galera, quem não consegue sobreviver com essas piores terras, acaba alugando alguma coisa ou trabalhando para alguém para conseguir esse aluguel. Que é basicamente o que Kim Kill-Wan, que o Kim, o filho do Jake, quer. Ele quer alugar a casa dele, que era cedida, para que ele trabalhe, para que ele seja assalariado, para que ele se torne mais adulto e seja menos vagabundo. Cara, eu achei isso esplêndido, eu achei interessantíssimo como politicamente eles demonstram isso. Na verdade, o seriado ele tem em vários momentos eles demonstram e faz algumas críticas, apesar de ainda existir a mesma concepção de propriedade privada. E aí tem essa concepção de que o mundo ele acabou nessa guerra dos cogumelos, e aí na verdade aquelas pessoas são mutantes, e que o Finn é o último humano, e aquilo lá é tudo por conta desse processo da guerra dos cogumelos, que é a guerra nuclear. O que foi? Smoke weed every day. Enfim, né, por conta... Basicamente assim, é como se eles estivessem fazendo uma crítica sistêmica, dizendo que o modo de vida em que nós estamos, a forma como nós estamos, vai nos levar a uma guerra nuclear e ao fim do mundo, como qualquer outro porcaria de filme que fala isso, do gênero, etc. O episódio de hoje tá uma bosta. Tá uma bosta, tá uma merda, né? Enfim, basicamente era isso que eu queria dizer sobre esse episódio. Eu achei interessantíssimo eles terem discutido isso. Na verdade, o próprio desenho da Hora de Aventura tem vários debates diferentes, né? Um dos episódios sobre os executivos, né? É muito interessante porque vem executivos congelados da antiguidade. Olha, da antiguidade. Vem esses executivos e tudo mais, e eles só querem trabalhar e só pensam em trabalhar, e a concepção que se tinha naquela época e tudo mais. Isso é um episódio interessantíssimo que demonstra também, né, essa teoria de que na verdade é o planeta Terra e que ele acabou entre aspas, né? Aquela sociedade acabou por conta dessa guerra nuclear. Mas assim, eu queria falar só desse episódio em específico, talvez eu fale de outros episódios da Hora de Aventura, talvez eu melhore essa porcaria, porque hoje eu não tô muito inspirado, mas o importante é que a gente vai começar 2015 com a gravação, e a gente vai ter nós teremos, pra quê? Novos episódios nesse canal, e é isso que eu tinha pra falar, é isso que eu tinha pra hoje, e como eu não sei como terminar esse episódio, eu gostaria de terminar esse episódio, basicamente, com esse vídeo maravilhoso da Yoko Ono, interpretando Katy Perry. Fala aqui um cadinho de inspiração, tá? Obrigado. Pô, acabou, cara? Nossa, galera, cachaceira. Pô, sacanagem.